Prefeitura de Paracatu apresenta. Eu prefiro estar aqui te perturbando. Domingo de Marcos e Belucci na 32ª Expo Paracatu. Tá chegando a 32ª Expo Paracatu e a gente se encontra lá pra fazer um grande show, né, parceiro? Exatamente, 1º de agosto, todo mundo convidado pra curtir com a gente lá na Expo Paracatu. Um presente da Prefeitura de Paracatu para todos os paracatuenses. Entrada gratuita com portões abertos dia 1º de agosto. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. O Pevap comemora 55 anos com sorteio de carro 0 km e missa em ação de graças. Terceira etapa do projeto Estágio de Vivência Quilombola da UFO realiza ações nas comunidades do Cercado e São Domingos, em Paracatu. O Ministério da Cultura lança em São Paulo intercâmbio de empresas na área da cultura do Brasil e da América Latina. Os destaques policiais: jovem de 23 anos é morto com golpe de faca após confusão no centro da cidade. 3 suspeitos foram presos pela polícia. Tentativa de homicídio registrado no bairro Paracatuzinho. Casal de idosos é assaltado na região do Nolasco. Foragidos da justiça são presos em Paracatu. Criação de comissão visa evitar e acabar com facções criminosas dentro de presídios no país. Grave acidente mata 3 PMs e deixa um em estado grave na BR-262, na região centro-oeste de Minas. Tem os gols do Campeonato Mineiro e ainda o Elhão Pé de Vento vence corrida de rua em Vazante na sua categoria. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A Petrobras reduzirá o preço da gasolina em 0,94% nas refinarias a partir de terça-feira, dia 24, a R$ 1,94 por litro no primeiro reajuste desde 18 de julho, de acordo com informações do site da estatal. Com a redução, o preço da gasolina passará a ser comercializado no menor patamar desde o dia 29 de junho, quando o combustível era comercializado a R$ 1,92 nas refinarias. Na última semana, o preço da gasolina nas bombas subiu após 6 semanas consecutivas de queda, segundo dados divulgados na última sexta-feira, dia 20, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Segundo a ANP, o preço da gasolina subiu 0,13% na semana, para R$ 4,50 por litro em média. Já o custo do diesel nas bombas teve queda de 0,23% na semana, para R$ 3,38.
No mesmo período, a Petrobras havia baixado o preço da gasolina nas refinarias em 4 centavos, ou cerca de 1,8%, seguindo a sua política de reajuste de preços com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. Vamos agora falar de eleições. No primeiro fim de semana de convenções nacionais, os partidos políticos confirmaram 5 candidatos a presidente da República. Entre os partidos que já têm candidatos ao Planalto, 3 são nanicos. O PSC lançou o economista ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Vera Lúcia foi lançada pelo PSTU e o PSOL indicou Guilherme Boulos em convenção realizada neste sábado em São Paulo. Entre os candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, teve o nome referendado na convenção do PDT realizada sexta-feira. Esta é a 3ª vez que Ciro Gomes disputa a presidência da República. No primeiro discurso como candidato oficial do PDT, ele defendeu, sem detalhar, um novo projeto de desenvolvimento para o país. Voltar a crescer, se reindustrializar, reduzir desigualdades, acabar com a vergonha da extrema pobreza, devolver a segurança às famílias e às ruas, avançar na educação. Jair Bolsonaro, primeiro colocado nas pesquisas quando o ex-presidente Lula não está à frente, teve o nome referendado este domingo na convenção do PSL. Em comum com o candidato do PDT, Ciro Gomes, Bolsonaro também ainda não conseguiu fechar acordo com outra sigla para a indicação de um vice, o que permitiria aumentar o tempo de propaganda no rádio e na TV. Para Ciro Gomes, sobrou como alternativa o PSB, que faz convenção no último dia do prazo em agosto. Bolsonaro, que enfrentou várias negativas até agora, pode ter que aceitar um nome interno da legenda. A mais cotada é a advogada Janaína Pascoal, coautora do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No discurso como candidato oficial, Bolsonaro falou em privatizar estatais. Buscar realmente a liberação da nossa economia, buscar o liberalismo, queremos sim, mais que privatizar, quem sabe até extinguir a maioria das estatais. Assim como o PDT de Ciro Gomes, o PSL de Bolsonaro tem só mais 2 semanas para encontrar um candidato a vice. O prazo para a inscrição das chapas termina no dia 5 de agosto. Agora as datas estabelecidas pelo TSE para as eleições deste ano. Como os maiores partidos deixaram as decisões para os últimos dias do prazo, os analistas acreditam que ainda podem surgir surpresas, como o pré-candidato a presidente de alguma sigla surgir como candidato a vice em outra. O calendário eleitoral deste ano prevê ainda 15 de agosto como data limite para registro de candidaturas, 16 de agosto para início da propaganda, tipo comício, distribuição de impressos e internet, 31 de agosto, início da propaganda no rádio e na TV. 17 de setembro, data limite para julgamento do registro das candidaturas pela Justiça Eleitoral. E 4 de outubro, data limite para debates no rádio e na televisão. O primeiro turno da eleição está marcado para 7 de outubro e o segundo turno para o dia 28 de outubro. E as eleições deste ano terão uma novidade: o financiamento coletivo pela internet ou a chamada vaquinha virtual. O Congresso Nacional aprovou e o Tribunal Superior Eleitoral fez a regulamentação. A nova prática é uma das consequências do fim das doações das empresas. Entenda como isso funciona na reportagem a seguir. A campanha do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é um dos exemplos de sucesso quando se fala em financiamento coletivo. Deu tão certo que sobrou dinheiro. Ele teve um problema de super arrecadação. Eles compraram todos os horários nobres durante o período de campanha só para divulgar o Obama, para poder gastar o dinheiro, né? Porque foi uma fortuna, né? Aqui no Brasil, essa estratégia está sendo usada pela primeira vez este ano. Mais de 50 sites já estão no ar. Essa aqui é a lista de sites. E outros 30 aguardam na fila para começar a captar dinheiro. Agora, esse processo todo aqui depende de regras específicas. A vaquinha virtual só pode ser feita por sites autorizados pela Justiça. A lista está no portal do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Toda doação tem que ter recibo e moeda virtual não pode ser usada. Outro ponto importante: taxa cobrada por cartão.
boleto ou transferência bancária tem que ficar clara no site. A partir de R$ 1.064,10, a doação deve ser feita por transferência. E se o pré-candidato não se tornar candidato, o dinheiro precisa ser devolvido ao doador. É o tipo de financiamento que deve beneficiar principalmente as candidaturas menores. Com as doações individuais, você dá uma possibilidade a mais para aqueles partidos que eventualmente não têm ou não tiveram em eleições anteriores uma estrutura, um quociente que gerasse um repasse hoje maior. Este outro especialista concorda e apoia a novidade, mas avalia que ela ainda não envolveu o eleitor brasileiro. Aí ele fica pensando, eu vou tirar do meu dinheiro suado, que eu trabalhei para conquistar, cada centavo suou para chegar na minha conta. Agora eu vou devolver esse dinheiro para os políticos corruptos. Então ele se sente desestimulado a fazer isso. Então, juntando o aspecto que não é cultural, juntando a questão dos escândalos de corrupção, mais a questão da crise econômica, que muita gente tem medo de perder emprego, etc., há um desestímulo à doação. A saída na avaliação deste outro cientista político é extinguir o fundo de campanha, dinheiro público que financia candidatos. Para que eu possa, eleitor, fazer a minha doação, contribuir para uma campanha, eu tenho que ser convencido pelo meu candidato. Se ele já tem um recurso muito maior que ele vai receber, com certeza, ele não vai ter a preocupação de atender aos meus interesses, buscar favorecer os interesses da sociedade. Por quê? Porque ele não precisa dos recursos da sociedade. A partir do momento que ele passar a ter essa necessidade de fato, ele vai buscar andar mais em sintonia com o eleitor brasileiro. E alegando falta de dinheiro em caixa, o governo de Minas ingressou com recurso junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para derrubar a decisão da semana passada que obriga o Estado a pagar os salários dos servidores da educação até o 5º dia útil de cada mês. A Advocacia Geral do Estado pede efeito suspensivo imediato da liminar concedida pela desembargadora Maria das Graças Silva Albergária dos Santos Costa, da 3ª Câmara Civil de Belo Horizonte. A expectativa do Executivo, segundo o advogado-geral Onofre Batista, é reverter a decisão do TJ em um novo despacho da desembargadora ou com recursos nos tribunais superiores. De acordo com a AGE, o Estado recorreu porque não existe a possibilidade de cumprir a liminar porque os recursos em caixa não permitem. A liminar disponibilizada no processo para consulta na última segunda-feira estabelece multa diária de R$ 30 mil, chegando até R$ 3 milhões para o governo de Minas em caso de descumprimento. A desembargadora Albergária Costa determinou que o salário deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. A ministra Carmen Lúcia assume hoje pela 4ª vez a presidência da República. Michel Temer vai passar a semana em viagens ao exterior e os presidentes do Senado e da Câmara também estão fora do país. O presidente Michel Temer viaja nesta segunda-feira para o México para participar do encontro dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Em seguida, ele seguirá para Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da 10ª cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de Temer, também estarão fora, em viagem aos Estados Unidos, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunice Oliveira, 2 próximos nomes na sucessão. Desde abril, eles saem do país sempre que Temer viaja para não se tornarem inelegíveis na próxima eleição. Com isso, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e 3ª na sucessão, é quem ocupará o Palácio do Planalto esta semana. Nova política de leitura e escrita é sancionada. A leitura é um direito de todos. Para quem tem deficiência visual, uma forma de ver o mundo são os livros em braille e os audiolivros. A arte de contar histórias em versos consagrada no Nordeste. Um dos passatempos favoritos de Marcos é ficar nesta salinha lendo, ou melhor, escutando livros. Ele nasceu com catarata congênita e conta que aos poucos foi perdendo a visão. Quando os sintomas da doença pioraram, ele teve que se reinventar. Marcos encontrou no audiolivro uma forma de manter sua paixão pela literatura. O livro, ele te proporciona um benefício muito importante, né? Além da cultura, do lazer, ele te insere em um contexto social, né? Você passa a
fazer parte da sociedade, né? Poder entender melhor o mundo, né? De uma maneira diferente, né? A leitura também é uma das atividades que Maria Epifânia mais gosta de fazer. A mineira de 50 anos é deficiente visual desde que nasceu. Ela diz que aprendeu a ler em braille ainda jovem e já perdeu as contas de quantos livros leu, mas tem seus favoritos. Gosto muito de romance, tem outros assim que eu gosto de ler também, de contação de histórias, né? Marcos e Maria Epifânia são frequentadores assíduos da Biblioteca em Braille Dorina Noil. O espaço funciona em Taguatinga e recebe 50 deficientes visuais diariamente. Uma das fundadoras do lugar, a professora aposentada Dinorá, diz que o trabalho de inclusão desenvolvido no local já mudou a vida de muita gente. A leitura opera verdadeiros milagres. É uma verdadeira transformação social que acontece. São casos assim de vidas resgatadas, de vidas com mais alegria, com mais cidadania. Nessa biblioteca em Brasília são mais de 2.000 exemplares transcritos em braille e mais de 700 livros áudio. A leitura aqui é um direito de todos e para que exemplos como esse se multipliquem pelo país, foi sancionada a nova Política Nacional de Leitura e Escrita. A gente não pode pensar absolutamente no desenvolvimento da educação sem formar leitores, sem formar cidadãos, e esse acaba sendo um caminho totalmente conectado para se desenvolver o nosso país. Noemi perdeu a visão após um acidente de carro em 1990 e foram os livros que a ajudaram a conquistar um mundo novo. Eu comecei a aprender o braille e aí eu aprendi e comecei a ensinar o braille e comecei a ler os livros, que meu sonho era escrever um livro. Ainda não cheguei lá, mas escrevo alguns poemas, algumas músicas, eu boto música nos poemas que eu faço, nas poesias que eu faço. As inscrições para o financiamento estudantil FIES do segundo semestre de 2018 foram prorrogadas até às 23 horas e 59 minutos dessa terça-feira, dia 24. Para se inscrever, é preciso acessar a página do FIES na internet. Não haverá alteração nas demais datas do cronograma. A divulgação do resultado está mantida para a próxima sexta-feira, dia 27, de acordo com o MEC. Nesta edição serão 155 mil vagas ofertadas, sendo 50 mil com juros zero. Segundo o Ministério da Educação, a prorrogação foi feita porque o sistema apresentou falhas e estava ofertando vagas que não existiam. O Ministério, então, entrou em contato com os estudantes que haviam feito inscrições em cursos sem vaga ofertadas para que refizessem o processo. Segundo o MEC, até amanhã desta segunda-feira, já haviam sido concluídas 170.190 inscrições. Podem participar da seleção estudantes que fizeram o Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. Para concorrer pela modalidade de financiamento do FIES, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos. E o médico Denis César Barros Furtado, conhecido como Dr. Bumbum, foi preso na última quinta-feira, dia 19, no Rio de Janeiro. Furtado e a sua mãe são investigados pela morte da bancária Lília Caxisto, que faleceu na madrugada do último domingo, dia 15, após ter sido submetida a um procedimento estético realizado no apartamento do médico, na Barra da Tijuca. O fato chamou a atenção para a questão de procedimentos estéticos. Há 15 anos, Patrícia resolveu mudar o formato do rosto. Seguiu a indicação de conhecidos e caiu numa armadilha. Ela injetou bastante produto, eu lembro bastante, umas cânulas bem fininhas, tipo cânula de lipo. E ela foi injetando e modelando o rosto. Ela injetou na mandíbula, ela injetou no nariz, ela injetou na boca, ela injetou no contorno todo do rosto. E modificou meu rosto todinho. Os efeitos colaterais vieram 5 anos depois. O rosto ficou cheio de pequenos grãos e um nódulo se formou no pescoço. Sai tipo uns carocinhos no rosto, às vezes dói. Você acaba tendo que tirar, vai para o centro cirúrgico de novo. Então é uma coisa que você vai levar para o resto da vida, né?
Ao decidir fazer um procedimento estético, é necessário antes pesquisar bem o profissional escolhido. Uma busca no site do Conselho Regional de Medicina mostra qual é a especialização do profissional e o número de registro do médico. Com esse número, é possível checar também se ele já tem queixas ou processos. Nós recomendamos que realmente se busque essas informações da qualificação do médico, o local que vai ser aplicado e qual o produto. Para abrir um consultório ou clínica, o médico precisa fazer o cadastro do local no Conselho Regional de Medicina. E o consultório ou clínica também precisa ser vistoriado pela Anvisa. Pequenos procedimentos, inclusive preenchimentos cutâneos, toxina botulínica, esses procedimentos menores, quando aplicados em pequenas quantidades, o paciente pode passar por uma avaliação, mas sempre por uma avaliação médica, fazer o procedimento e depois ir para casa. Um profissional realmente qualificado vai, antes de tudo, checar o histórico do paciente e ser honesto sobre a necessidade de se fazer ou não algum procedimento. Na beleza é a questão da segurança e o bem-estar do paciente. Então o médico ele vai dizer se é necessário fazer esse procedimento ou não. E muitas vezes nós dizemos que não tem necessidade de fazer o procedimento. E a primeira reunião de cúpula entre os líderes de países integrantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico será em Puerto Vallarta, no México. América Latina, uma região com um passado histórico comum à colonização da Península Ibérica e que sonha em ter também um futuro compartilhado. Que o diga o povo mexicano. Mesmo em outro hemisfério, falando outra língua, a primeira coisa que os mexicanos dizem quando se pergunta sobre o Brasil é: os brasileiros são nossos irmãos. Somos hermanos. Os brasileiros sempre são bem-vindos em México. Somos irmãos, diz Felipe Garcia. E não só isso. Ele acha que os países deveriam se aproximar ainda mais, sobretudo na área do comércio. O Tratado de Livre Comércio com o Brasil deve implementar-se para que tenhamos a oportunidade de conhecer seus produtos e vocês conheçam os nossos. E é aqui na cidade de Puerto Vallarta, no litoral mexicano do Pacífico, onde acontece a partir de amanhã mais um capítulo da integração latino-americana. É a primeira cúpula que coloca junto líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para tratar de temas que podem ajudar a aumentar tanto as trocas comerciais quanto os fluxos de investimento na região. A cidade mexicana de Puerto Vallarta já está pronta para a cúpula. Os jornais locais trazem na capa os preparativos para a reunião. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Chile e Peru. Juntos, esses países produzem mais de 90% do produto interno bruto e dos fluxos de investimento na América Latina e no Caribe. Neles vive 80% da população latino-americana, um mercado de 470 milhões de pessoas. Mais comércio entre os países poderia gerar mais riqueza para todos. É o que pensa César. Ele acha que mais trocas podem trazer mais oportunidades de emprego para todos os latino-americanos. Creo que essas relaciones, esos convenios nos benefician a todos, porque traen más trabajo para nosotros mexicanos y para ellos también. Creo que generan más dinero, más bienestar, más progreso. E a reunião dos países do G20 na Argentina pede mais diálogo e comércio entre as nações e também alerta para um cenário de tensões comerciais. A reunião de ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das economias mais fortes do mundo aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, em meio ao aumento no conflito comercial entre Estados Unidos e China. As duas maiores economias do planeta já impuseram tarifas que somam 34 bilhões de dólares e que podem aumentar. O secretário americano do Tesouro, Steven Mnuchin, disse que Washington deseja uma relação comercial mais equilibrada, onde possam vender mais bens. E lembrou que poderiam colocar mais 500 bilhões de dólares em novos impostos sobre todas as importações da China. O clima de tensão comercial ficou claro durante a reunião do G20 e se refletiu no documento final. Ele mostra a preocupação com o aumento nas tensões comerciais e geopolíticas que colocam em risco o crescimento global. Insiste em reforçar o diálogo e destaca a importância da abertura de um sistema financeiro que apoie o crescimento. Uma nova reunião do G20 deve acontecer novamente em Buenos Aires no final de novembro. E o presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira o presidente iraniano Hassan Rouhani para não voltar a ameaçar os Estados Unidos se não quiser sofrer consequências históricas, afirmou Trump pelo Twitter.
A declaração é uma resposta a um discurso de Rouhani que recomendou a Washington a não brincar com fogo. A troca de ameaças começou no domingo, quando o presidente iraniano Hassan Rouhani alertou para o risco de um novo conflito iniciado pelos Estados Unidos. A preocupação de Rouhani vem da quebra norte-americana do acordo nuclear firmado entre as principais nações do Ocidente com o Irã e a ameaça de Washington de impor sanções comerciais a quem não fizer o mesmo. Numa reunião de diplomatas, Rouhani disse que Trump não deveria brincar com o rabo do leão. Isso só leva ao arrependimento, disse ele. E completou que a guerra com o Irã seria a mãe de todas as guerras. A resposta afetada de Trump veio pelo Twitter, em letras maiúsculas. O presidente norte-americano advertiu o Irã para jamais voltar a ameaçar os Estados Unidos, sob pena de sofrer consequências que poucos conheceram na história. E concluiu: tomem cuidado. Em seguida à troca de ameaças, o secretário de Estado, Mike Pompeo, ex-diretor da CIA e membro do chamado Tea Party, a ala mais conservadora e radical do Partido Republicano, comparou os líderes do Irã a uma máfia e prometeu sanções, como reduzir a importação do petróleo iraniano a quase zero até o mês de novembro deste ano. E a Assembleia Nacional de Cuba concluiu nesse domingo 2 dias de debate sobre o anteprojeto de reforma da Constituição, cujo conteúdo será submetido agora à consulta popular entre 13 de agosto e 15 de novembro. Antes serão incorporadas ao texto modificações aprovadas no debate parlamentar e não está descartado que, após a consulta popular, possam ser introduzidas novas variações ao anteprojeto da Carta Magna, que finalmente deverá ser aprovado em um referendo em data ainda não anunciada. Entre as novidades mais destacadas do projeto de reforma da Constituição cubana, cujo texto atual data de 1976, estão a eliminação das referências ao comunismo, o reconhecimento da propriedade privada, a instituição de um primeiro-ministro e a modificação da definição de casamento, o que abre as portas para a legalização dos casamentos homossexuais. A previsão era que o plenário parlamentar, retransmitido pela TV estatal e sem acesso à imprensa estrangeira, se prolongasse até amanhã, quando também se esperava o discurso de encerramento do presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que finalmente se pronunciou nesse domingo. É o que buscamos com a profunda reforma em nossa Constituição, obrigada a se atualizar para que a institucionalidade se fortaleça e, com ela, o modelo econômico e social aprovado pelo 6º e 7º Congressos do partido. Esta é uma grande oportunidade que nos obriga a nos repensar como nação e a examinar nossa essência com a participação de todos. Durante os 3 meses de consulta popular, os cidadãos poderão se expressar e sugerir mudanças ao documento e, concluída essa etapa, cada opinião e proposta será avaliada pela Comissão para a Reforma Constitucional, segundo a documentação sobre o processo divulgado pela Assembleia Cubana. Em seguida, o projeto atualizado voltará à Assembleia, onde será discutido mais uma vez e submetido à aprovação, após o que o Conselho de Estado convocará o referendo para que a população se pronuncie por meio do voto direto e secreto. No próximo bloco, o jovem de 23 anos é morto com um golpe de faca após confusão no centro da cidade. 3 suspeitos foram presos pela polícia. Tentativa de homicídio é registrada no bairro Paracatuzinho. Casal de idosos é assaltado na região do Nolasco. Foragidos da Justiça são presos pela PM em Paracatu. Criação de comissão visa evitar e acabar com facções criminosas dentro dos presídios do país. E ainda, grave acidente mata 3 PMs e deixa um em estado grave na BR-262, na região centro-oeste de Minas. Os detalhes já já. Guilherme, Renata, Luciana, Jefferson, sabe o que eles têm em comum? Eles são jovens que escolheram ter futuro. No programa Mais Educação do Kaique, eu aprendi pintura. Aqui no CRAS eu aprendi desenho e música. No programa Musicatu, da Secretaria de Cultura, eu aprendi música e artes. No programa Adolescente Aprendiz, eu fui preparada para o meu primeiro emprego. Eu escolhi ter futuro. Estes são alguns exemplos de projetos que geram oportunidade a milhares de jovens da nossa cidade. Centenas de outros jovens constroem uma vida diferente e de futuro todos os dias nos programas A ABB Comunidade, A Escola Vai ao Quilombo, Bem TV, Programa Verde Oliva Jiu-Jitsu, Associação Sport Center, Futsal Feminino, Toque de Bola, nas oficinas da Escola Joaquim Adjuto Botelho,
E no projeto Vida Vôlei, que já projetou vários jovens, como a Maria Fernanda, que hoje é atleta da equipe Praia Clube. Quer saber mais? Conheça todos os projetos em nosso site e participe. Ser jovem é escolher ter futuro. Prefeitura de Paracatu, mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pessoal aí de Paracatu, aqui sou eu, Saideira na Praça Nossa do SBT. Eu tô aqui para convidar vocês para vir no meu show, já dia 26 de julho. Eu vou estar aí junto com vocês, é isso mesmo, fazendo uma festa no dia do comerciante. É isso, quem tá fazendo o evento é a Casa do Empresário. Então é o seguinte, presta atenção, se você quer concorrer a ingresso, fortalece aí comprando no cartão Paracatu Card, entendeu? Aí no comércio local, que aí você vai concorrer a ingresso. E já sabe, né? A festa vai ser ótima, vai estar todo mundo. Nós vamos rir, nós vamos beber cachaça, nós vamos divertir, tá certo? Tô esperando vocês, 26 de julho. Ó, corre lá na Casa do Empresário e vamos ferver nessa festa linda. Tô esperando, já.